Educai o coração da mulher, esclarecei seu intelecto com o estudo de coisas úteis e com a prática dos deveres, inspirando nela o deleite que se experimenta ao cumpri-los. Purgai a sua alma de tantas nocivas frivolidades pueris, de que se acha rodeada, mal abre os olhos à luz. Cessai aqueles tolos discursos com os quais atordoais sua razão, fazendo-a crer que é rainha, quando nada mais é que a escrava dos vossos caprichos. 1, 2, 3. Hoje eu falo de Cintilações de uma Alma Brasileira, de Nízia Floresta, obra publicada em 1859, publicada originalmente em italiano em Firenze e só foi traduzida para o português em 1997, nessa edição da editora Mulheres. A tradução é de Michele Avartulli. Essa edição é bilíngue, que é muito interessante também, italiano desse lado, português desse lado. E conta com a apresentação da professora Constância Lima Duarte, que é uma figura central na pesquisa sobre Nízia Floresta e que foi central para retirar a Nízia Floresta do silenciamento para dar voz à Nízia Floresta. Como eu disse, esse é um livro publicado pela editora Mulheres, então também entra nesse meu projeto de apresentar para vocês os livros publicados por essa editora. E as Cintilações de uma Alma Brasileira é uma coletânea de 5 ensaios da Nízia Floresta que vão girar em torno dos temas de construção do Brasil, nacionalismo, crítica à escravidão, defesa da educação da mulher, crítica ao casamento por conveniência e defesa da moralização da sociedade a partir da educação da mulher. O título foi retirado de uma estrofe de Dante. Eu vou ler aqui a estrofe. Pouca fagulha grande chama secunda. Este é o princípio, esta é a fagulha, que em chama vivaz então dilata, e qual estrela no céu, em mim centelha. O primeiro ensaio é intitulado O Brasil, e a professora Constância dá notícia de que esse ensaio foi traduzido posteriormente para o francês em 1871. Nesse ensaio, a Nízia tem o objetivo de apresentar o país para estrangeiros e não só desmistificar mentiras, reducionismos que haviam sido divulgados tanto por representantes da colônia portuguesa, mas muito principalmente por viajantes mal informados que teriam ido ao Brasil e divulgado informações um tanto incorretas. É um ensaio que se insere nessa linha de construir uma imagem positiva do Brasil no exterior e ajudar a divulgar o país. Nesse ensaio, Nízia Floresta vai fazer descrições geográficas, vai relatar alguns eventos históricos do país, por exemplo, a Independência e Inconfidência Mineira, e vai também fazer uma crítica muito dura a esses viajantes e vai reproduzir um trecho até muito longo do relato de um dos viajantes com o qual ela concorda, que ela elogia, que é o relato do Rugendas. Então ela faz uma tradução do relato do Rugendas, insere no corpo do próprio texto e dentro da tradução ela faz comentários dentro de parênteses, então como se ela estivesse dialogando com o Rugendas em alguns pontos pontuais, alguns momentos pontuais. Eu achei interessante isso, algo que ela também fez quando ela traduziu o texto da Mary Wollstonecraft. O que eu acho interessante é que ela vai personificar nesse texto o Brasil. O Brasil é uma criança, um jovem que tem um futuro longo e um futuro promissor pela frente. E ela vai criticar a metrópole portuguesa, dizendo que a metrópole foi uma mãe ruim, que não soube educar o filho, de modo que os problemas, eventuais problemas com os quais se confronta a colônia, foram fruto dessa educação ruim dessa mãe, dessa metrópole. Então essa personificação dos países, da relação entre eles, eu achei interessante para trazer mais próximo a crítica que ela faz, mais próximo ao leitor. Eu vou dar alguns exemplos dessa personificação já no primeiro parágrafo do ensaio. Ei-lo, este filho predileto da natureza, este Éden do presente, esse gigante do porvir. Está falando do Brasil. Mais à frente... mas esse gigante menino teria de pagar o ônus da negligente educação recebida, e pagou. O Brasil é esse gigante menino ainda, que recebeu uma educação ruim da metrópole, sua mãe. Mais à frente, assim, é bem preciso resguardarmos-nos de ser mais severos frente às tolices e defeitos, ainda que graves,
de um jovenzinho sem experiência do mundo. Brasil, não um país novo, sem experiência do mundo. Vamos se lembrar que a época da publicação desses ensaios, a independência do país era relativamente recente ainda. Ela vai fazer também uma crítica à escravidão, como também parte dessa educação incorreta que a colônia deu, que a metrópole deu à colônia. Ela está fazendo uma descrição geográfica e falar que à beira dos rios você pode encontrar lavadeiras naturais, estou lendo aqui, naturais das praias da Nigéria, do Congo e de Alhures, conduzidas e espalhadas nesse tão rico e belo país, mas onde ainda se tolera, entre suas livres instituições, a oprobriosa lei da escravidão, aí instituída pelos seus primeiros conquistadores de além-mar. Lastimável e reprovável contraste com o grande amor pela liberdade que reina entre o povo de tão eleita província. Estas infelizes criaturas fazem de si mesmas um grato espetáculo pela franca e ingênua jocosidade de seus rostos pretos e expressivos, que mais se ressaltam com a brancura deliciosa de seus curtos saiotes. Enfim, aí ela continua a descrição. Veja que ela já está dando aquela alfinetada, fazendo uma crítica, que é uma crítica que ela vai fazer em outros textos, à escravidão. Os trechos mais deliciosos para mim desse texto são os trechos em que ela dá alfinetadas desses viajantes, né, que teriam feito relatos incompletos, incorretos, preconceituosos do Brasil. Vou citar um trecho aqui. Mesmo assim, o viajante moderno que do Brasil nada conheceu além do Rio de Janeiro, onde permaneceu por poucos dias, presume ter conhecido a fundo todo o resto. Dessa forma, este divertido amontoador de palavras, a quem faremos a cortesia de calar o nome, tomou por neves eternas as exalações vaporosas que encapelam os cimos das gigantes montanhas dos órgãos, que vislumbram-se da cidade do Rio de Janeiro. Olha a alfinetada que ela tem. Chamou o escritor de amontoador de palavras. Ela continuou essa crítica aos viajantes, né, que tiveram uma visão limitada do Brasil. Com tudo isso, alguns cérebros extravagantes ou malévolos, que dele percorreram apenas uma mínima parte, deleitam-se em florear suas narrações com falsas historietas e com argúcias empregadas para fazer rir os europeus, sem se darem conta de que assim cometem duas grandes faltas. Primeira, carecer de amor para com o povo por quem foram sempre bem acolhidos. Que eu vou fazer uma pausa, ela pontua sempre, sublinha o fato de que o povo brasileiro é muito acolhedor com estrangeiros. Continua, e a miúde enriquecidos, ou seja, não só um povo acolhedor, mas vocês lucraram com a exploração do nosso país. Vou continuar. Segunda, trair a verdade, deixando os leitores numa completa ignorância a respeito de um importante país chamado a manter um alto posto entre as nações modernas. Novamente essa crítica aqui aos viajantes. Ela descreve uma série de revoltas, enfim, e aí ela vai fazer mais uma crítica aos viajantes, as informações incorretas de estrangeiros sobre o Brasil. A história do Brasil, vou contará, com outros de sumo relevo e mais recentes, fazendo-vos, a um só tempo, conhecer a generosidade e a coragem de seu povo. Se não vos restringirdes a ler somente algum relato escrito por pessoas mal informadas ou parciais, que em vez de pagarem um tributo à verdade, pondo à mostra as grandes obras desse nascente povo, não procuram senão exibir seu vangloriado saber, censurando erros e defeitos que não precisariam cruzar o Atlântico para encontrar. Então ela está falando, os defeitos que vocês encontraram no Brasil, viajantes, na Europa tem também, né? Muitíssimos países da velha Europa fornecer-lhes-iam em grande quantidade. Nós, que tivemos a bela oportunidade de percorrer e de observar a parte mais culta do antigo continente, a miúde tivemos a ocasião de aí vislumbrar bizarros tipos e bárbaros costumes desconhecidos a Alhures. Né? Ela está fazendo uma crítica à Europa. Isso a gente viu também no romance da Anísia, dedicação de uma amiga, naquele diálogo, né, entre a personagem principal e um dos homens da trama, em que ela vai defender o Brasil. E como contraposição a esses viajantes que ela critica, ela vem citar, como eu já mencionei, um longo trecho do Rugenas, em tradução dela, e ela insere comentários próprios no meio da tradução, entre parênteses. Vou dar um exemplo aqui.
Trecho do Rugenas. Possa o atual dirigente desse belo país, agora parênteses da Anísia, exclama quase inspirado Rugenas ao completar essa parte de sua obra. Fecha o parênteses, continua Rugenas. Resolver finalmente uma tão difícil questão, blá blá blá. Então eu achei interessante esse estilo de tradução da Anísia, de conversar com o texto traduzido dentro do próprio texto. Vamos lembrar que esse livro foi publicado pela Anísia no momento que ela já não mais morava no Brasil. Então ela é uma brasileira vivendo no estrangeiro, trazendo notícias para a Europa do que é realmente o país, né? Interessante. Diferente dos viajantes, que eram europeus fazendo viagens ao Brasil e depois retornando com esses falsos relatos, segundo ela. O segundo ensaio é intitulado O Abismo sob as Flores da Civilização, e é um ensaio interessante porque mostra a variedade de técnicas usadas pela Anísia na sua argumentação, porque começa como um relato quase ficcional ou uma crônica em que a narradora está fazendo um passeio em Paris, às margens do Sena, e está até sentindo saudade do país natal, do Brasil, nas figuras de um filho que a narradora teria deixado lá e da mãe que faleceu recentemente. Ela vai fazer uma discussão nesse ensaio sobre a moralização da sociedade e ela vai fundar a autoridade dos seus argumentos na figura materna, tanto na sua condição de mãe, que deixou um filho no Brasil, como na condição de uma filha órfã de mãe, cuja mãe morreu e a filha está com saudades, enfim, no exterior, com saudades do país, com saudades da própria mãe, com saudades do filho. Então, a autoridade do texto fundada na sua condição de mulher e mulher-mãe. Eu vou citar um trecho em que essa autoridade fica explícita. Inspirada por minha santa mãe e mãe eu mesma, ofereço aqui um breve relato da dolorosa impressão que recebi aquele dia diante da visão de um dos mais aflitivos espetáculos da humanidade. Então o texto começa com uma crônica, um texto que parece ficcional, me lembra um pouco a Virginia Woolf, né, usando da técnica narrativa de uma narradora que passeia para fazer um argumento político. E essa mulher, então, com saudade da pátria, com saudade da mãe, do filho, enfim, está às margens do Sena e avista uma feira de prazeres, que é um grupo de prostitutas e homens ali, né, se pegando, enfim, que ela chama de Feira dos Prazeres. E aí, o texto que começou como um relato que parecia ficcional, assume um tom panfletário de convencimento e de crítica ao que ela considera como os prazeres da carne, como devassidão não só física, como devassidão moral, que levaria então ao declínio da sociedade. Então ela vai criticar isso que ela considera sejam modernos costumes dos jovens se entregarem aos prazeres da carne. Vai dizer que esse é um perigo tanto físico, um perigo para a família, como um perigo social, no sentido de que é uma desmoralização. Eu vou citar aqui um trecho em que ela faz essa crítica à devassidão de costumes, que ela vê como um declínio moral da família, como uma ameaça de saúde pública, ameaça moral à sociedade. Citando as palavras da Anísia, a desfaçatez, a luxúria, os excessos dos sentidos disputam o reino da dissolução, envolvendo no véu transparente a ruína dos povos. Veja que da imoralidade individual, Anísia vai extrair a imoralidade de toda uma sociedade. Algo que reflete o pensamento de autoras como Hannah More, né, que também escrevia panfletos, digamos assim, de educação das meninas, enfim, bem na linha do que a Anísia vai fazer aqui. Vou continuar? Ruína que a civilização aprova e fomenta no contrassenso que horroriza o pensador e lança nos ânimos delicados a dor e o desconforto. E ela vem, então, a cautelar os mancebos. Vamos lembrar do modelo de mancebos também, que ela vem trazendo no romance a dedicação de uma amiga, que eu já mencionei aqui, a cautelar os mancebos contra, né, se deixarem levar pelos prazeres da carne. Vão dizer que isso futuramente vai lhes causar problemas de saúde, problemas também, por exemplo, se eles se apaixonarem por uma mulher que é modelo das donzelas, ela perceberá logo que eles já estão ali viciados, corrompidos e não aceitará o casamento, ou se aceitar, se houver casamento, os filhos sofrerão. Então, haverá consequências quase que genéticas aí por essa devassidão de costumes. Em contraposição a esses jovens aí se entregando aos prazeres da carne, na feira dos prazeres, às margens do rio Sena,
a narradora vai avistar um casal, né? Muito contido, que se ama, um casal casado, né? Então, e ela vai fazer essa contraposição para defender a sexualidade nos limites do amor conjugal, ou seja, apenas dentro do casamento. E aqui ela vai fazer algo que eu vou chamar de modelo de casamento. Vamos dizer que ela já tem o modelo das donzelas, o modelo dos mancebos, e aqui é o modelo do casamento. Vou ler o trecho. A felicidade está estampada em seus rostos, cujos lineamentos e expressões demonstram a santidade, a calma, a alegria e o amor. Vivem um para o outro. As procelas do mundo não chegaram a turbar a serenidade de sua alma. Amam-se daquele profundo amor que se nutre de generosas e férvidas aspirações. Todo dia purificam suas alegrias no altar da virtude, que adoram como sustentáculo e fundamento de sua união conjugal. A gente já discutiu isso quando eu falei do romance Dedicação de uma Amiga, né? A virtude como fundamento do casamento. O universo está compendiado para eles naquela única frase que docemente repetem-se a toda hora. Te amo. Frase cheia de angélica poesia quando pronunciada por um lábio pudico, sobre o qual se derrama a pura chama que arde no coração. Veja quantas vezes ela repete as palavras pureza, puro, pudico, né? Para dizer assim, olha, devassidão não, prazeres da carne não, são os prazeres da virtude, da alma, do espírito. E no meio dessa argumentação, a Anísia vai fazer uma defesa da educação da mulher como fator de moralização, não apenas da mulher, não apenas do marido, não apenas do casamento, como da sociedade como um todo. Então a mulher é colocada para Anísia em um altar, ela é o centro da argumentação da Anísia, no sentido de que a mulher é vista como a regeneradora do homem e da sociedade em geral. Para que essa regeneração ocorra, é necessário que ela seja educada em pé de igualdade com o homem, porque a virtude é uma virtude derivada do conhecimento, nos termos do pensamento nisiano. Eu vou ler aqui um trecho em que ela faz essa defesa nesse texto. Em vez de educar a mulher para nela desenvolver os nobres sentimentos de que não por acaso dotou-a tão largamente a previdente natureza, senão para confiar-lhe o sublime ofício de regeneradora do homem, o espírito de nossas modernas instituições, maldizendo e pondo a culpa nos antigos, até agora negligenciou a mais importante das suas reformas. Então, ela está falando aqui, a mais importante das reformas foi negligenciada pelo espírito atual, né? 1859 aqui. Esse texto, inclusive, é anterior, de 1857, tem a data ao final do texto. É a educação da mulher como centro desse projeto de regeneração da sociedade. O terceiro ensaio, intitulado A Mulher, foi escrito em 1857, segundo a data ao final do texto, e há uma tradução para o inglês desse ensaio, feita pela própria filha da Anísia, em 1865. E a tradução para o português só saiu em 97 por essa edição da editora Mulheres. Nesse ensaio, também há uma mistura de registros e técnicas narrativas pela Anísia que torna o texto bastante interessante. Nós temos também o início que parece ser uma narrativa em terceira pessoa, em que narra duas mulheres indo de trem até o subúrbio de Paris para buscar uma criança. Depois, a narrativa dá uma reviravolta, porque a narração passa a ser feita por uma dessas mulheres em primeira pessoa, que se identifica com a autora, que estaria acompanhada de uma amiga, a avó dessa criança, que quer buscar essa criança, que tinha sido deixada no subúrbio de Paris para ser criada por uma ama de leite, porque naquela época, né, se considerava que isso seria mais saudável do que a própria mãe criar na cidade a criança. E o que, a princípio, a narradora agora em primeira pessoa vai fazer é uma crítica a esse costume das mães simplesmente abdicarem do dever, né, de amamentarem e criarem seus filhos quando muito novos ainda, né, quando bebês, porque era o costume levar as crianças para serem criadas pela ama de leite e elas voltavam com 4, 5 anos para a mãe, né, e olha o choque que essas crianças não viviam. Essa avó volta para Paris para tentar convencer o genro, né, a tirar a criança dessa ama de leite, e a narradora, em primeira pessoa, continua no subúrbio para fazer uma análise da situação. Então ela vai visitar casas, ela vai ouvir depoimentos, quase como se ela fosse uma repórter, né, ou uma pesquisadora sobre o tema,
juntando material para saber, será que é bom realmente esse costume de levar as crianças para o campo? E todos os casos que ela relata aqui são casos em que as crianças passam fome, ficam doentes, são negligenciadas pelas amas, as amas também muito pobres, passando fome, enfim, pegando um monte de criança para criar. Então a narradora se mostra chocada com o que ela considera, né, um costume bárbaro de deixar as crianças tão pequenas, bebês ainda, nessas condições. Em um terceiro momento, essa narradora em primeira pessoa já voltou para Paris e está refletindo sobre as informações que ela recolheu. E ela vem, então, assumir um tom panfletário, né? Um tom crítico de costumes, um tom didático, de formação de consciências, um tom moralizante e um tom propositivo de reformas, né? De eliminação desse costume. Por quê? Para o pensamento lisiano, a mulher tem que ser colocada no centro da sociedade, para que a ela sejam conferidos direitos que não são nesse momento. E ela é colocada no centro da sociedade no seu papel como mãe. Então, há uma reformulação da maternidade como fonte de status e poder para a mulher, porque seria a forma pela qual a mulher seria útil à sociedade, se ela assumisse de volta os deveres de mãe. Vamos lembrar que quando a gente leu Dedicação de uma Amiga, da Anísia, esse romance, havia muito claramente uma contraposição entre natureza e civilização. Natureza pura, civilização corrompida. Nesse ensaio A Mulher, essa contraposição é transposta para a questão da maternidade. Assumir o dever, né, de amamentar seu filho, de maternar filho pequeno, é associado a seguir uma lei da natureza, que é uma lei sagrada, em contraposição ao costume bárbaro da civilização de deixar que essas crianças sejam criadas por outra pessoa em outro lugar longe da mãe. Vou citar alguns trechos aqui. Aquela multidão de meninos repudiados pelo seio materno e condenados a definhar em meio a privações, oferecia-se-me em lúridas cores, como uma maldição universal sobre os progressos de uma mal organizada sociedade, que se gaba de seus modernos triunfos e destrói, de tal modo, os alicerces das mais sagradas leis da natureza. Essa contraposição natureza-civilização também vai se espelhar numa contraposição que a Anísia vai fazer logo em seguida entre pobreza extrema e luxo, porque ela está ali na cidade de Paris, luxuosa, mas ela está lembrando, né, dessas crianças que ela viu morrendo à míngua nos subúrbios de Paris. Eu vou ler um trecho aqui. Porque a memória de tantos infelizes que morrem à míngua nos sótãos e dentro de escuras tocas, mesmo em meio a essa grande cidade que exibe um luxo tão desmedido, juntava-se agora a memória daquelas pobres crianças dadas em custódia, ou melhor dizendo, confinadas naqueles campos, enquanto seus pais fazem parte de um tão grande movimento de gente. Então, uma crítica também a essa exposição de luxo, que espelha também uma crítica que a Anísia vai fazer na obra Conselhos à Minha Filha, que eu já mencionei aqui, e também no romance A Dedicação de uma Amiga, que é uma crítica à vaidade, né, à futilidade, né, especialmente na construção do modelo das donzelas. Então, ela faz uma crítica aqui ao luxo, que espelha essa crítica ao estímulo da vaidade das garotas. A crítica a esse contraste de classe, ele vai espelhar essa crítica mais ampla que a Anísia vai fazer à vaidade, à futilidade, que eram, segundo ela, naquele tempo, o foco da educação das meninas. Esse é um pensamento que também conversa com o pensamento da Mary Wollstonecraft. Essa é uma crítica que a Mary faz. Lísia Floresta foi tradutora da obra da Mary, foi leitora da Mary, então ela assimila esse pensamento da Mary também. Eu vou continuar com trechos em que são feitas críticas à diferença de classe e que tem esse aspecto de crítica à vaidade, ao luxo, ao desmedido, às frivolidades. Existem asilos para meninos que não podem ser criados por seus pais. Existem creches recentemente instituídas para os filhos dos operários que são obrigados a trabalhar o dia todo. Disse-me um bom pai de família que tinha me ouvido deplorar a sorte daqueles petizes enviados para tão longe de Paris. Mas os asilos e as creches são feitos para os pobres. E os pais das criaturinhas mandadas a 20, 30, 60 léguas de Paris agastar-se-iam com quem mencionasse aquelas casas de caridade para os filhos deles.
E aí ela vai citar mais à frente, falta-lhes coração, mas não o orgulho e a vaidade. Então veja, duas críticas que estão atreladas. Crítica à diferença de classe desses termos, né, pobreza extrema, riqueza extrema, atrelada a uma crítica ao luxo, que é uma crítica à vaidade. Ela vai reafirmar a intenção desse ensaio como sendo reavivar o sagrado dever no coração das mães. Né? Esse é o objetivo do texto, a intenção do texto. Então, uma intenção didática, uma intenção propositiva. Ela vem fazer uma descrição do progresso científico e vem fazer uma contraposição entre esse progresso e a dor daquelas crianças que ela viu nos subúrbios. E ela vem apontar a causa desse contraste como sendo a ausência de educação. A ausência de educação da mulher, que está atrelada à educação moral da mulher. Vou ler o trecho aqui. Ela está falando sobre as descobertas científicas, os progressos políticos, e aí ela faz uma observação. Mas, em todo canto ainda, o olhar observador vê nesse belo horizonte tão luminoso, né, as pompas do progresso, da riqueza, né, uma nuvem longínqua que escurece e dilata-se. Em meio a essa altiva e clamorosa multidão de felizes progressistas, o ouvido atento escuta gemidos de dor. E aí ela vem atrelar o pensamento de defesa da educação. Apesar de todas essas criações do engenho e da ciência, né, todas essas pompas do progresso, ainda geme a raça humana nas calamidades que não fizeram senão mudar de aspecto e nome, desde 6.000 anos até agora. E por que isso? Qual é a origem de tantas monstruosidades que vemos produzidas em todo lugar pela civilização e alimentadas pelo hábito? Não é preciso procurar muito para trazê-la à luz, porque ela está clara por toda parte. A descrença. E de onde vem esse flagelo destruidor? Da educação. A educação moral de que tenciono aqui falar falta geralmente por toda parte. Por toda parte é esboçada, não sendo em parte alguma levada a cabo. Daí a origem e a causa capital de todos os males morais que afligem, e afligem não, ainda por muito tempo, o gênero humano. Aqui, novamente, a gente vê uma conversa do pensamento lisiano com o pensamento da Hannah More, né? De proposição didática, de moralização. E aí ela vai atrelar essa defesa da educação, a defesa da educação da mulher, como a pessoa responsável pela regeneração do homem da sociedade. Ela vem dizer que uma virtude fundamental da mulher é a abnegação, e aí eu vou citar o trecho, mas não basta que a natureza lhe tenha sido cortês deste grande e inestimável tesouro, a abnegação. É preciso dirigi-lo bem, com uma educação culta e fortificada na prática do dever e na razão, para sabê-lo utilizar em benefício dos outros. Menos orgulhosas e mais modestas, olha os conselhos da minha filha aqui, do que os homens inebriados pelos triunfos do seu gênio, não acreditamos, como creem eles, de suas descobertas e de suas obras, que unicamente o sentimento seja bastante para produzir a grande reforma que os povos há muitos séculos esperam. O coração precisa ser trabalhado com uma educação especial e convenientemente dirigida. O que acontecerá quando, submetendo a ele o espírito e a inteligência, achar-se capaz de operar plena e dignamente no destino dos homens, fazendo ressaltar e harmonizar o quanto há de grande, de belo e de nobre na progenie humana. Educai o coração da mulher. Esclarecei seu intelecto com o estudo de coisas úteis e com a prática dos deveres, inspirando nela o deleite que se experimenta ao cumpri-los. Purgai a sua alma de tantas nocivas frivolidades pueris de que se acha rodeada, mal abre os olhos à luz. Esse é o trecho com o qual eu comecei esse vídeo. Então veja a centralidade da defesa da educação como uma forma de moralização, tanto do indivíduo, mulher, como da sociedade em geral. Ela também vai acrescentar um modelo de relacionamento entre homens e mulheres aqui. Guarde-se bem o homem de ter a mulher para seu joguete ou sua escrava. Trate-a como uma companheira da sua vida. Quer dizer, colocar a mulher em pé de igualdade com o homem. Devendo ela participar de suas alegres e tristes aventuras. Considere-a, desde o berço até seu leito de morte, como aquela que exerce uma influência real sobre o destino dele. E, por conseguinte, sobre o destino das nações. Aqui o pensamento da Hannah More.
Dedique-lhe, por último, uma educação como exige a grande tarefa que ela deve cumprir na sociedade como um benéfico ascendente do coração. E a mulher será, como deve ser, filha e irmã dedicadíssima, terna e pudica esposa, boa e previdente mãe. Veja que ela vai inverter. A argumentação dos críticos da educação da mulher diziam, se ela estudar, ela vai ser uma péssima mãe, ela vai ser uma péssima filha, uma péssima esposa. E a Nízia está dizendo, não, é justamente por estudar que ela vai ser uma esposa, uma mãe, uma filha melhor. Atrelada a essa defesa da educação, a Anísia vai fazer uma crítica ao casamento de conveniência, algo que a gente também viu na obra A Dedicação de uma Amiga. Os pais fazem muitas vezes tráfico com o dote e as graças de suas filhas, pretendendo uma fortuna igual àquele ou suficiente para comprar estas. As jovens, em geral, sobretudo na França, onde há tanto desprezo pelas raparigas de idade adiantada, submetem-se por obediência ou por decisão própria. E eis a santa união do matrimônio profanada e assim acolhida na sociedade. Né? Aqui também é contraposição entre lei da natureza, o amor fundado na virtude, e civilização como fonte de falsidade, de corrupção, devassidão moral. Ligada a essa crítica ao casamento de conveniência, que está ligada à defesa da educação da mulher, a Nízia vai, então, postular o modelo de casamento que a gente já viu no texto anterior. Vou ler aqui um trecho que costura essas ideias. Se a maior parte dos homens não procurasse na santa união do matrimônio um comércio que os avilta, ou um meio para ter uma legítima prole, se a mulher não procurasse aí muitas vezes senão uma condição no mundo, ou uma mal interpretada liberdade que a libere de certos preconceitos, se um e outra, antes de se ligarem para sempre, houvessem por bem entenderem-se entre eles. Pausa. A gente já viu que no romance Dedicação de uma Amiga, a ideia do casamento como a partilha de valores fundados na virtude, né? Entenderem-se entre eles, compartilhar valores virtuosos, se estudar, se conhecer e se amar, a doce união do matrimônio, tão caluniada, tão profamada e tantas vezes fracassada, seria, enfim, o non plus ultra da humana felicidade. Então, aqui ela já tem uma proposição do modelo de casamento que ela tem em vista. Esse modelo de casamento está fundado nesse modelo de educação que a Anísia propõe para a mulher. E esse modelo de educação tem dois pilares: a caridade cristã e a igualdade entre homens e mulheres. Igualdade no casamento, igualdade na educação. Eu vou ler aqui o trecho. Fazei vossos filhos, aqui ela já se dirige à mulher, né, como regeneradora, né, como exercendo o seu papel central de mãe moralizante na família e na sociedade. Fazei vossos filhos entenderem que o homem nunca é grande, senão quando sabe abnegar-se pelo bem dos outros. E que a verdadeira glória é trabalhar a fim de restabelecer a harmonia, a ordem e a felicidade entre os povos, e não fazer-se um nome reboante por fatos ilustres e por subterfúgios, uma crítica à vaidade, ao orgulho, à custa da paz das nações ou das lágrimas das famílias. Velai, sobretudo, por isso, que o egoísmo não se instale naqueles tenros corações. Ensinai a eles, no tempo certo, a ter a devida estima pela mulher, representando-a com vosso exemplo como a fonte e depositária da única felicidade durável nessa vida. O ensinamento da igualdade que deve reinar entre homem e mulher começa neles em relação às próprias irmãs em seus jogos infantis. E aí ele está dizendo como criar um menino, né? Para que possa se estabelecer essa igualdade essencial para a moralização da família e da sociedade. O quarto ensaio, intitulado Viagem Magnética, ele também usa de uma técnica narrativa literária que a professora Constância até menciona que se assemelha ao fluxo de consciência, porque nós temos uma narradora que vai fazer uma viagem pela memória, pela saudade que ela tem da pátria, Brasil, que é descrito como uma espécie de paraíso perdido. Essa narradora está em Paris, mas a mente dela está no Brasil. Né? Lembramos que a ciência da época, né, essa questão magnética, como exercer uma força invisível sobre algo, estava em voga, e é o que a narradora faz aqui. De forma invisível, ela viaja para o Brasil e dá vazão à saudade que tem do país. E aqui é um texto que se aproxima, de certa forma, ao primeiro ensaio Brasil, porque é um texto nacionalista, né?
de apresentar as belezas do país e fazer contraposição com a situação da narradora em Paris, um lugar escuro, né, tenebroso. É como se esse texto fosse a canção de exílio da Nísia, né? Tem até os elementos das estrelas, das flores, né, da canção de exílio. Eu acho que 2 pontos são interessantes nesse texto. O primeiro é a defesa do indígena, que a gente vê, né, no poema narrativo A Lágrima de um Caeté. Vou citar o trecho. Eu os vejo daqui em seu estado natural, os homens munidos de flechas pontudas que levam suspensas aos arcos flexíveis, as mulheres a caminhar encurvadas sobre a preciosa carga de suas crianças, que por toda parte levam qual tesouro caríssimo. Estes são os infelizes aborígenes, aos quais os homens da civilização tudo arrebataram, e obstinam-se ainda a perseguir até dentro dos últimos recessos de suas inacessíveis florestas. Essa é a mãe selvagem, mais tomada por sentimentos maternos do que tantas mães civilizadas do grande mundo. Novamente, essa contraposição natureza-civilização. E o outro trecho em que ela vai fazer a crítica à escravidão, que a gente já viu aqui, que é um longo trecho que eu vou citar. Por toda parte, um grito desdenhoso contra a opressão dos escravos e rompe dos corações consagrados à causa da humanidade. A avareza e o egoísmo não bastam para sufocá-lo. Deram-se já os primeiros passos para apagar essa feia mancha que o europeu deixou na América, né? O europeu, essa mãe ruim que educou de forma errada a América e deixou essa mancha da escravidão. O espírito desse século, os verdadeiros interesses da nação, a moral e a humanidade imperiosamente reclamam a franquia da infeliz raça africana, oprimida pelo avaro despotismo de seus semelhantes. O escravizado colocado em pé de igualdade com o homem colonizador branco, seus semelhantes. O amor pela justiça e pela liberdade, prerrogativa inata do coração brasileiro, logo predominará inteiramente, conforme espero, sobre os velhos preconceitos e sobre as errôneas crenças. Ele abrirá espaço para o novo Moisés, que deve anular os esforços do tirano faraó, personificado pelo despotismo dos grandes contra o povo, contra as inocentes e deploráveis vítimas da escravidão. Então, é um texto interessante por essa defesa do indígena e essa crítica fervorosa à escravidão. O último ensaio é intitulado Um Passeio no Jardim do Luxemburgo e também tem essa pegada narrativa. Começa em uma cena de um nascimento de uma menina, em 14 de outubro. Quem é essa menina, né? Nísia, ao que me parece, nasceu em 12 de outubro. Será que ela está falando de si mesma? Não sei. E passa para uma cena já em seguida em Paris, em que há 3 pessoas passeando pelo Jardim do Luxemburgo e conversando sobre a educação dos jovens, principalmente a educação da mulher e a moralização da sociedade. Nós temos um homem brasileiro mais velho, um homem jovem, descrito como o Newton brasileiro, e uma mulher. Os que conversam são principalmente o homem mais velho, e a mulher fica calada, mas ela vai fazer uma defesa da educação feminina, quando eles estão discutindo o bem-estar das nações, a evolução da sociedade, a civilização, enfim. A mulher ofereceu-se, então, as suas considerações, como de fato ela é e como pode e deve ser. Lamentou-se a parcialidade com que grandes e mesquinhos talentos ocuparam-se dessa parte do gênero humano, tão necessária à felicidade da outra, né? A importância da mulher. Os primeiros e os segundos, falando da mulher, não fizeram mais que corrompê-la com elogios por demais escancarados. Essa é uma crítica que a Nísia faz, né? Aquele homem bico doce que está ali aliciando a mulher por meio de sua vaidade, os elogios, o orgulho, algo que a gente vê na obra Conselhos da Minha Filha, que a gente vê também no romance Dedicação de uma Amiga, enfim. Corrompê-la com elogios por demais escancarados, ou mais ou menos desnaturá-la com preceitos demasiado austeros, mais válidos para desenvolver a matéria que para aperfeiçoar o espírito e as qualidades do coração. Dessa forma, obstinaram-se todos num erro que será tido pelas gerações futuras como o mais solene testemunho do pouco critério das gerações passadas. Flutuando como barco sem rumo ao sabor do vento nesse mar borrascoso que se chama mundo, a mulher foi até aqui conduzida segundo o egoísmo, o interesse pessoal, predominante nos homens de todas as nações. Isso foi um eco, uma conversa, né, com o texto da Mary Wollstonecraft aqui também. Em um país, procura-se exageradamente inspirar-lhe desde a infância o gosto de agradar com atos exteriores.
Que mais uma vez a crítica, né, o estímulo da vaidade da garota. Sempre rebuscados que a tornam um ser frívolo e às vezes um demônio de vaidade, sem outro objetivo no mundo que o de atrair a sua chama, as borboletas da sociedade, que me lembra as flores modernas, né, da Crisantema e de outras autoras aí no início do século XX no Brasil. Em outro, mantém-na em condição e contínua sujeição pelo que ela crê ter sempre de se mostrar afetada, sem nunca fazer-se lícito o ser natural. Lá impôs-se a ela ser submissa como uma escrava. Aqui fala-se-lhe de seus direitos à igualdade sem lhe ensinar o verdadeiro sentido dessa palavra. Aí tem-se o cuidado de desenvolver-lhe o físico sem pensar em absoluto na moral. Ela está apontando vários lugares que ela está vendo metralhadora atirando em todo lugar. Aqui, vocês estão achando que tá bom? Não, tem isso aqui. Ali impõem-se exageradas regras e artifícios que tendem a torná-la exagerada ou mendaça. De todos esses diferentes métodos, desponta geralmente a mulher que agrada aos gostos, caprichos, preconceitos de cada povo, mas nunca a mulher arquetípica, que deve servir como exemplo à família, combinando a felicidade do homem com o verdadeiro amor pela humanidade. A mulher está no centro do pensamento lisiano, algo que ela incorpora do pensamento positivista de Auguste Comte, que ela vai citar aqui. Ela vai continuar nessa defesa da educação. E quando a sociedade visse condições de bem educar o coração da mulher, este coração será a grande chama, de onde surgirão fagulhas ainda ignotas ao homem, a fim de dissolver as trevas da corrupção. E aí ela vai se dirigir diretamente a Auguste Comte, sem nomeá-lo. Ela vai dizer o seguinte: a ti, portanto, ó grande filósofo do século, digno concidadão de Descartes, alma nobilíssima, gênio em nossa era, segundo a ninguém mais, que soubeste compreender e prezar a mulher para associá-la às tuas profundas fadigas, à tua regeneradora doutrina. Louvado sejas. A ti, a simpatia dos corações que aspiram ao melhoramento do sexo por ti honrado. O positivismo, né, esse pensamento filosófico teve grande influência entre as mulheres que advogavam pela condição da mulher naquele tempo no Brasil. Outra delas é a Inês Sabino, né, que a gente viu em Lutas do Coração. Vou continuar aqui um elogio da Nise ao Comte. O sistema humanitário de que és fundador e digno representante estabelece para a mulher um grau particularmente distinto, que a habilita a poder utilizar com segura vantagem as faculdades da própria inteligência e as do coração no exercício das virtudes, que farão dela um dos primeiros ornamentos e a base mais sólida dos progressos da civilização. A mulher no centro do pensamento positivista, nessa função como mãe e esposa, da qual virá a regeneração não apenas da família, como também da sociedade em geral. O texto termina com uma comparação entre Europa e Brasil, né, América, países do continente americano. E esses três personagens parecem encontrar o que eles estão buscando, não na Europa, mas no continente que está surgindo, né, no Brasil. É interessante notar a conversa que a Anísia estabelece com diversos pensadores, né, Auguste Comte, Hannah More, Mary Wollstonecraft, mas ela nunca adota totalmente o pensamento desses pensadores. Ela pega para si o que lhe é importante, especialmente no que condiz à condição da mulher, da elevação do status social da mulher. Vamos lembrar que Mary Wollstonecraft era uma revolucionária, ela tinha um pensamento muito revolucionário envolvida, que espelhou esse pensamento, né? Esse lado revolucionário da Mary não está presente na Nise, mas muitas críticas da Mary a gente vê que conversam com as críticas que a Nise faz. Bom, é isso, eu falei demais. Novamente vou ter que cortar diversos trechos desse vídeo aqui, porque senão fica muito longo, muito chato, mais chato do que o normal. Mas eu espero que tenham gostado dessa obra. E para vocês verem também a importância da editora Mulheres, a saudosa editora Mulheres, capitaneada por Zaide Musart, no combate ao silenciamento dessas escritoras, ter trazido essa obra, a primeira tradução para português dessa obra, desde 1859, quando ela foi lançada em italiano. Então, a importância da editora Mulheres, também esse vídeo tem esse foco para mim de apresentar as obras dessa editora. E também um livro de não ficção de uma autora silenciada, que vai conversar com os livros de ficção, com a ficção que ela produziu. Então, eu achei que talvez fosse interessante para vocês também. E o pensamento da Nise, a gente vê espelhado
em muitas das autoras ainda no início do século XX no Brasil. Então, eu acho que vai ser interessante a gente discutir isso também. Vamos lembrar que o primeiro livro que a gente leu no clube em março foi A Imaginária, da Adalgisa Neri. Eu vejo muitos aspectos dos conselhos da minha filha, da Lise, no pensamento de Adalgisa quanto à posição e o papel da mulher na sociedade, no casamento, na família. Então, pode ser interessante a gente discutir esses aspectos filosóficos também, né, e a tração que o pensamento lisiano teve na educação das mulheres no Brasil. É isso, espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.